uma palavra brotou aqui no meu coração, posso ler para... Claro, por favor. Está em Malaquias 4, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E eu percebo que esse tempo, né, e essa proposta também, ela passa por isso, por essa conversão, né? Porque, por exemplo, não aconteceu isso com a minha geração, né? Nós não fomos ouvidos. Alguém precisa estar sensível a isso, a parar, a ouvir, porque são gerações, né, que naturalmente, apesar de habitar no mesmo tempo, né, elas crescem separadas. Sim. E se não tiver a sensibilidade e o coração desejoso e entender que isso faz parte do projeto de Deus, Sim, né, e com atentar certeza. a essa geração que brota em nosso meio e poder então se conectar a ela, para que ela se conecte a nós, porque é os pais aos filhos que serão convertidos e depois então os filhos aos pais, né? Então você acha que para os filhos se converter aos pais, os pais também precisam ouvir os filhos, né? Precisam, é né? Isso? E quem ouve? Né? Eu quero tomar a nossa geração que aqui está para trás. Quem nos escutou? É verdade. Né? Por isso nós temos uma obrigação hoje, uma responsabilidade de ouvir os filhos. Eu lembro, por exemplo, uma coisa simples, né? Não vamos nem entrar, eu vou entrar na questão prática, nem na profética. Tu lembra quando nós fomos falar com o nosso pastor da geração passada, que a gente tinha um chamado para trabalhar com um morador com um viciado? Sim, lembro. Qual foi a resposta dele, daquela geração para nós? Deixa disso. Viciado não dá lucro para a igreja. Não faz sentido. E aí eu perguntei assim, mas então o que dá lucro para a igreja? Né? Quer dizer, lógico, nós estamos falando de lucros diferentes, né? Sim. Aquele pastor tinha para ele, lucro era, não sei o que era, na verdade. Mas para mim, lucro continua sendo pessoas. Lucro continua sendo almas, lucro continua sendo sonhos, vidas, né? E até quando a gente falou, uma vez, rapaz, eu estava conversando com um pastor também, né? E eu falando para ele do nosso trabalho social, dos projetos, das coisas que a gente tem vontade de fazer. Ele disse, mas esse aqui é o chamado de vocês, né? É o chamado de vocês. Eu acho que até o Ulisses que fala sobre isso, o Ulisses vai estar aqui com a gente também nos próximos dias. Não, esse não é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade. Servir as pessoas, alimentar as pessoas, né? Cuidar de pessoas é uma responsabilidade da igreja, não tem a ver com um chamado específico para uma igreja. É que nós criamos alguns paradigmas, né? E nós criamos alguns caminhos alternativos para desenvolver aquilo que nós temos vontade de fazer. E a gente chama isso de o nosso chamado. Não, a missão, como eu digo, como eu sempre disse, a missão não é... Deus não deu a missão para mim, Ele me deu para a missão. E num momento tão difícil, né? Onde a gente se depara com essa dificuldade que o mundo vive hoje, essa separação de pai e filho, essa luta contra a família, essa dificuldade contra a família, é uma coisa assim que você vê muitos pais longe dos filhos, muitos filhos longe dos pais, que isso certamente afeta a igreja, porque a igreja é uma comunidade de famílias, muitos problemas emocionais na vida dos filhos, que são só o extrato de uma família desestruturada. Então, tudo isso tem a ver, se a gente pegar a Bíblia, se a gente discutir, principalmente esse texto aí que tu leu lá, isso é muito pertinente, né? Porque os pais precisam ouvir os filhos também. Né? Por exemplo, a gente está aqui hoje diante das câmeras porque os nossos filhos, né, biológicos, espirituais, têm trazido ideia, colocado na mesa, tem nos impulsionado. Diz assim, pais, vocês têm muito para falar, vocês têm que falar isso, vocês têm que botar para fora, né? Então eu acho isso maravilhoso, né, Jackson? Uma vez eu aprendi que o equilíbrio de uma igreja saudável era a convivência, né,
amistosa, harmoniosa entre os mais velhos e os mais jovens. A quantidade de crianças que se tinha numa comunidade de fé em relação à quantidade de idosos que se tinha numa comunidade de fé, e essa interação e essa troca. Talvez o problema não seja nem o distanciamento geracional, porque de fato e de verdade ele vai acontecer. Porque hoje alguns especialistas dizem que uma geração muda a cada 4 anos. Imagine isso com a aceleração digital e com o mundo tecnológico que nós vivemos hoje, né? Esse limbo de tempo, obviamente ele vai acabar reduzindo significativamente e vai acabar afastando ainda mais pais e filhos. Mas naquele momento em que vocês foram propor, né, uma nova visão de justiça social, do tzedakah, de olhar o próximo, e receberam aquela palavra, o problema não foi o entusiasmo com que vocês foram compartilhar o sonho e a maneira ríspida ou grosseira com que ele fechou o coração para a ideia, mas foi justamente a falta do diálogo. Né? E aí entra o espírito de Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque o que na verdade nós precisamos é estreitar essa relação, é criar mecanismos, caminhos, meios em que nós venhamos participar efetivamente da vida dos nossos filhos, para que a gente saiba o que está se passando no coração e na mente deles, né? E isso é vida para nós, né? Eu tenho o privilégio de ter o meu pai com 88 anos, né, dentro da nossa casa, eu com 42 e o Arthur com 10, né? São 3 gerações de homens morando na mesma casa. E como é interessante eu ter que fazer sempre esse meio campo entre o Arthur e o vô, né? Para que os dois possam o tempo inteiro interagir. E o quanto eu aprendo e cresço, né, quando nós 3 sentamos juntos. Aí o vô conta as histórias do passado, o Arthur conta as histórias do presente, e eu faço essa liga geracional entre esses dois universos, né? Esses dois mundos. Falando entre Abraão, Abraão, Isaac e Jacó, nos dias de Joel. Olhando para o cenário que a gente está vivendo, né, os dias de Joel tem um cenário muito desconfortável, de muita insegurança. Por quê? Porque Israel naqueles dias, a sua economia tinha sido abalada. Né? O exército de gafanhoto comeu todas as plantações. A semente na terra apodreceu. Os celeiros estavam vazios, então não tinha o que colher e não tinha como replantar. E havia uma guerra iminente. O vento que soprava do norte vinha com o seu exército pronto para tomar a cidade de Jerusalém. Então havia um cenário totalmente desfavorável, desconfortável, muito parecido, né, com os dias que a gente tem vivido, onde as economias têm sido abaladas, onde há uma briga, uma guerra eminente à nossa volta. E daí Deus propõe, por meio de Joel, a convocar o povo. Ele diz, olha, toque a trombeta em Sião, congregue o povo, consagre um jejum. Das crianças de colo, dos que mamam, aos jovens, os anciões. A noiva saia da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Um dia eu fiz uma pergunta, Senhor, mas o que uma criança de colo, que mama no peito, vai interferir numa assembleia solene ou numa intercessão, no ambiente que está sendo promovido para interceder diante do céu? Porque os anciões, os que já trilharam um caminho, os que mamam, os que vão trilhar um caminho, quando eles estão no mesmo lugar, promove essa convergência geracional. Aí Deus diz, se vocês fizerem assim, aí então ele começa no versículo 18 do capítulo 2 em diante, darei de novo o trigo, o azeite, o vinho. Então a proposta desses dias de uma convocação geracional é provocar um ambiente onde as crianças de peito, o jovem, o ancião, se reúnam no mesmo lugar. Para quê? Por causa da mesma causa. Né? E hoje, no cenário que a gente está vivendo, tem dados que eles revelam que as coisas estão desconfortáveis, que elas estão desfavoráveis, que há um ambiente de insegurança sendo promovido nos nossos dias. Então é propício para uma convocação geracional. Né? A Escritura, ela fala em Isaías 24:5, que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, que fizeram 3 coisas.
transgrediram a lei do Senhor, violaram os seus estatutos e quebraram a aliança eterna. Então, nos dias que nós estamos vivendo, há uma necessidade de a gente começar a trabalhar para resgatar essas coisas que os moradores da terra promoveram. Quebraram a aliança com o Senhor, violaram os seus estatutos. Isso cabe bem para nós, igreja, porque a gente pega aquilo que o Senhor determina para a gente fazer, caminhar sobre, e a gente altera, né? A gente dá aquela aliviada, pega a parte boa, é a caixinha da promessa, pega a parte que nos favorece. Então há uma necessidade de rever essas questões e de resgatar, né, a questão da lei do Senhor que a gente foi deixando pelo caminho. O que eu percebo é que esses dias Deus desacelerou o mundo para a gente imergir, mergulhar nele. Então nós estamos tendo a oportunidade de se voltar para ele. Por quê? Porque Deus tem uma agenda e ele trabalha para cumprir a agenda dele. Então Deus está chamando a nossa atenção para que nos próximos anos a gente possa estar totalmente alinhado com o propósito dele, alinhado o nosso coração, alinhado a nossa movimentação, alinhado o nosso trabalho. E esses dias são propícios, né, para a gente, dentro daquilo que já fizemos até aqui, recomeçar, né, resgatando valores que fomos perdendo pelo caminho, restaurando princípios que a gente foi deixando e quebrando muitos conceitos que a gente criou. Existem muitos dados que são gravíssimos, né? E que nós, como igreja, precisamos estar muito atentos a cada um deles, porque eles são assustadores, né? Nós temos hoje, por exemplo, uma nação de mulheres sem cônjuge ou sem maridos, criando seus filhos sozinhas, né? Quando nós falamos em paternidade espiritual, quando nós falamos sobre em dar destino a uma geração que não tem senso de propósito, que não tem sentido na vida, que está transitando por crises existenciais, tem sido vítima, por exemplo, até mesmo do próprio suicídio, né? Nós entendemos que são filhos que não foram alcançados por um pai que deu direcionamento, que deu senso de proteção, de segurança, e nós, como igreja, precisamos apresentar sim a paternidade de Deus como a resposta para todo esse vazio e toda essa lacuna. 3,7 milhões de crianças hoje são órfãos no Brasil, ou seja, não tem pai e não tem mãe. E nós estamos falando de crianças que estão hoje em abrigos, sem serem adotadas, aguardando um processo de adoção, enquanto as crianças que estão trancafiadas dentro de um lar, não tem esse lar, não tem essa casa, porque esse pai é um pai ausente, essa mãe pensa somente no seu próprio umbigo, terceirizaram a educação dos filhos, hoje não se tem mais comunicação, diálogo, interação, não tem senso de perpetuação, né? Uma das coisas mais interessantes que eu vi foi quando nós estivemos em Jerusalém, nós chegamos lá ao final do Shabat, ao pôr do sol, e nós tivemos uma experiência incrível quando os jovens judeus casados, né, estavam voltando da casa dos seus patriarcas, né, e eles traziam muitas crianças, né, tinha uma situação ali da mamãe tá grávida, ter um bebezinho no colo, o pai com 2 crianças na mão e ainda empurrando um carrinho, e eles estavam voltando de onde? Da casa dos avós, dos pais. Existe uma conexão geracional, por isso que nós perguntamos o que acontece com o povo judeu, que oriunda do povo hebreu e que conserva suas raízes, suas tradições, suas diretrizes, a lei do Senhor, porque há uma transferência, uma impartição, não só de coração, mas de cultura. Uma coisa criada em casa, de né, construção, exatamente, no próprio ambiente criado familiar, né? Então, assim, muitas vezes essas crianças que nós conhecemos como crianças que têm uma casa, elas estão na casa, mas elas não têm um lar.